Finalmente, Power Rangers Agora e Sempre saiu e eu posso dizer que foi uma experiência incrível. Pra quem tá perdido, Power Rangers Agora e Sempre é o especial de 30 anos da franquia Power Rangers que está disponível na Netflix. E nela temos o retorno de personagens clássicos, de uma vilã clássica e a adição de uma nova personagem que engrandece muito essa história. E antes de assistir ao especial, eu assisti alguns episódios clássicos para relembrar que melhoraram muito a minha experiência com Agora e Sempre. E eu vou deixar na descrição um vídeo que eu fiz listando esses episódios, caso tenha interesse de melhorar a sua experiência com esse especial. E antes de partir para análise, eu gostaria de pedir para que você curta esse vídeo e se inscreva no canal, para que possamos alcançar a meta dos primeiros 10 mil inscritos. E também gostaria de avisar que, em comemoração a esse especial, eu estou lançando vídeos sobre Power Rangers em todos os meus canais. Então já corre para assistir o que eu já preparei para vocês no meu canal de música e no canal de jogos também. E para facilitar nessa busca, eu criei uma playlist focada nessa semana que também vai estar na descrição desse vídeo aqui. E sem mais enrolação, vamos para análise agora! A primeira coisa que vemos é um breve texto resumindo o início da série original, falando sobre a Rita Repulsa fugir da sua prisão em 1993 e começando a atacar a Terra, mas que 5 adolescentes com garra assumiram essa luta e que o seu legado foi passado por décadas mantendo o mundo protegido pelos Power Rangers. E aí a história já corta pro Billy caído no meio dos bonecos de massa, em frente da Rita Repulsa robô. E de início o Billy já morfa e uma batalha começa, mas ele tá em desvantagem e acaba parando no chão. Então os outros Rangers aparecem e uma batalha com ar muito clássico ao som de Go Go Power Rangers começa. Nossa, e essa cena ficou muito legal, toda a coreografia de batalha tá bem legal mesmo. E então no meio dessa treta chega o momento em que o Billy acerta o rosto da Rita robô e ela se irrita e ataca ele de volta com um poder saindo do seu cajado. Mas aí nesse momento a Trini se atira na frente desse feitiço que a vilã soltou e acaba morrendo nesse sacrifício. E aí a vilã vai embora. Então o Billy e o Zack vão para casa da Trini encontrar a filha dela para contar sobre a morte da mãe dela. Só que antes disso os dois começam a discutir sobre como devem contar e sobre não saberem lidar com essa situação, afinal isso nunca aconteceu com um membro da equipe antes. E o Billy insiste que eles têm que contar a verdade pra menina, mas o Zack fala que o Zordon tinha estabelecido certas regras sobre a identidade, mas o Billy insiste que algumas regras precisam ser quebradas em alguns momentos. E o Zack afirma que ela é só uma criança, mas o Billy diz que ela precisa saber a verdade, porque sempre foram apenas as duas na vida, assim. Só que no fim das contas ela acaba ouvindo quando o Billy diz pro Zack que ela tem o direito de saber que a mãe dela foi morta pela Rita Repulsa. E percebendo isso, ele chega a uma conclusão que é melhor eles contarem toda a verdade pra ela mesma. E aí depois dessa discussão, aparece uma tela dizendo que se passou 1 ano. E aí nós vemos a filha da Trini treinando sozinha numa ponte, alguma coisa assim. E em contrapartida a gente vê o Zack chegando na casa, dizendo que eles vão para o cemitério. Provavelmente porque completa 1 ano que a Trini morreu. E nesse momento a gente percebe que o Zack é o atual tutor dessa menina, que é a filha da Trini. E quando os dois estão chegando no cemitério, eles conseguem ouvir os outros Rangers morfando. E aí eles se escondem e observam e conseguem ver que a Rita Repulsa estava esperando o grupo e que armou uma emboscada junto com o Minotauro e o Lagar Cobra, que também estão em forma robótica. E antes de entrar na batalha, o Zack e a filha da Trini acabam tendo um diálogo rápido, o que dá a entender que ela tem treinado para poder lutar contra a Rita Repulsa e que já deu a entender também que ela tá bem obstinada em se vingar da morte da mãe dela, alguma coisa assim. Mas o Zack pede para que ela fique em segurança escondida. Então o Zack morfa e vai pra batalha, e durante essa batalha o Jason, o Tommy e a Kimberly são transformados em bonecos, sobrando só o Zack e o Billy. Então eles decidem fugir no Fusca do Billy, levando com eles a Min, que é a filha da Trini. E então finalmente a gente vê esse Fusca especial do Billy voando outra vez. E em casa, o Zack e o Billy tentam pensar na situação e a Min diz que precisa lutar,
porque isso se tornou pessoal para ela. E então a dupla diz que isso é um assunto de Ranger. Ela não aceita muito bem e chega a dizer pro Billy que a Trini só morreu por culpa dele. E aí nesse momento a gente tem uma visão do Palácio de Bandora, que pra quem não sabe, Bandora é o nome original da Rita Repulsa lá no Super Sentai Zyuranger, que é o Super Sentai da onde Mighty Morphin foi inspirado lá nos anos 90. E dentro desse palácio nós vemos a Rita Robô falando sobre roubar os poderes dos Rangers pouco a pouco, mas que ela tá irritada o quanto isso está sendo lento. E aí eles mostram que o plano deles é ver mais Rangers morfando para eles poderem roubar cada vez mais os poderes deles. E no centro de comando nós vemos o Alpha, o Zack e o Billy conversando sobre ter que achar uma solução. E em seguida nós já vemos que o Billy se culpa por tudo que aconteceu. E aí vem um flashback do Billy e o Alpha tentando trazer o Zordon de volta, usando o seu antigo tubo rachado. Aquele tubo que foi atacado pelo Andros lá em espaço para poder liberar as ondas Z que purificaram o mal no universo e coisa e tal. E nessa busca de trazer o Zordon de volta, algo deu errado e uma energia roxa sai desse tubo e acerta o Alpha que estava ali com ele. E esse Alpha vai mudando de forma até se transformar na Rita Repulsa Robô. O Billy não entende e começa a se questionar sobre o que aconteceu, então a própria vilã explica que quando as ondas Z purificaram os vilões, as partículas do mal foram espalhadas pelo universo, assim como as partículas do Zordon. E graças à máquina do Billy, ela conseguiu encontrar um novo corpo para possuir. E agora sim, com essa explicação, a gente consegue entender o porquê o Billy se sente tão culpado e responsável por tudo. E esse acontecimento traz um peso a mais na história, porque no fim, tudo de ruim que está acontecendo acaba sendo uma consequência da busca do Billy pelo Zordon, apesar dele não ter culpa pelo mal que a vilã tem causado. Então a gente sai do flashback e volta pro presente, e a varredura de monstros ativa nesse momento, mostrando que tem ataques rolando no mundo todo. Aí antes que fique um pouco confuso, o Alpha atual não é o mesmo Alpha que está sendo dominado pela Rita Repulsa. Esse é um novo robô montado provavelmente pelo Billy. E então esse Alpha ativa o protocolo Bandora, e nesse momento a Cat e o Rock aparecem dentro do centro de comando. E a Cat já chega citando algo sobre treino de karatê do JJ, que pra quem não sabe, o JJ é o filho dela com o Tommy, e é nesse momento que ela e o Rock descobrem que a galera foi capturada. E aí corta lá pra mim, onde a gente vê ela treinando, raivosa e mostrando que tem a intenção de se tornar uma Power Ranger, mas que também tá cega pela vingança e pela raiva. E então durante esse treino ela vê uma notícia no celular sobre uma invasão de monstros no bar do Earn. Então a Min pega o antigo morfador da mãe dela e corre pra lá. E voltando pro centro de comando, nós vemos o Billy, Zack, Cat e Rock falando sobre a possibilidade do uso dos Zords. Então, mesmo com os riscos, eles conseguiram ativar o uso duplicado do mesmo poder através de outras moedas. E o uso duplicado ali, nesse caso, não é porque o Rock e a Cat não poderiam usar o poder em si, mas porque a Kimberly e o Jason ainda estão morfados e utilizando o poder ao mesmo tempo. E isso é muito perigoso para eles, porque seriam dois Rangers diferentes usando o mesmo tipo de poder. Mas eles dizem que estão dispostos a correr esse risco, porque é uma batalha que eles precisam travar. E assim nós temos a primeira cena de morfagem aos moldes clássicos. Então os quatro se teletransportam para a cidade e uma batalha contra bonecos de massa começa. Batalha essa que é bem legal, para falar a verdade. Tem uma coreografia bem interessante, a direção tá bem legal também, tá bem dinâmico, não perde o ar clássico de Power Rangers, mas também não fica preso na mesma coisa. Eu achei bem legal. E aí durante essa batalha o Lagar Cobra e o Minotauro aparecem e eles se assustam em ver que tem um Ranger vermelho e uma Ranger rosa ali também. E então essa batalha continua de maneira bem legal, mostrando ainda mais como essa equipe é bem unida e que após derrotarem os bonecos de massa do local, os Rangers se teletransportam para enfrentar mais bonecos de massa no parque da cidade. E aí eles descobrem que estão sendo rastreados enquanto estão morfados e voltam para sua forma normal. Assim os monstros não conseguem mais rastreá-los. E voltando para o centro de comando, o Adam e a Isha ligam para eles dizendo que vai levar cerca de 6 horas para chegarem até um teletransporte para poderem chegar na Terra. E aí nós vemos uma conversa um pouquinho mais pessoal sobre a Cat comentar que nem vai contar pro JJ que o pai dele, o Tommy,
foi sequestrado, porque logo ele vai voltar pra casa e tal. E como isso deve estar sendo um pouco difícil pra ela, já que um dos Rangers capturados é o marido dela. Também tem uma conversa ali que o Adam agradece pelo Billy criar uma tecnologia furtiva pra eles usarem no espaço e tal. O que mostra que o Billy é bem ativo fora da Terra também. Então os Rangers pensam em um plano, e esse plano é invadir a base da Rita lá na Lua, com uma distração para que o Lagar Cobra e o Minotauro não atrapalhem esse plano, e que para fazer isso eles vão utilizar aquela tecnologia furtiva que o Billy criou. Mas antes que eles pudessem colocar o plano em prática, eles conseguem ver a Min no meio da batalha contra os bonecos de massa lá dentro do bar do Ernie. A Min acaba pedindo para as pessoas civis do lugar saírem, que ela vai dar um jeito nesses bonecos de massa. Então depois que eles saem, ela simplesmente tenta morfar, mas nada acontece e ela fica sozinha, em forma humana comum, sem transformação nenhuma, contra vários bonecos de massa. Ela tá em total desvantagem, perdendo a batalha, mas aí o Zack e o Rocky aparecem e mesmo sem morfar, os dois dão conta de todos os bonecos que estão no local. E pra surpresa da Min e alegria de muitos dos fãs, a gente pôde ver o Zack lutando enquanto dança outra vez. Igualzinho como ele fazia enquanto não estava morfado lá nas temporadas de Mighty Morphin Power Rangers. E depois dessa batalha, a Min comenta que só queria ser igual a Trini, e eles se teleportam para dentro do centro de comando. Lá, a Min comenta sobre estar surpresa com o local e até pergunta se a Cranton Tech escondia isso. E aí nós percebemos que o Billy tem uma empresa de tecnologia. Isso fica mais claro quando ele cita que tem empregados, mas que nem eles sabem sobre a existência do centro de comando. Então o Billy e o Rocky partem para começar a pôr o plano em prática, enquanto o Zack decide conversar com a Min. O Zack começa a falar sobre o que é ser um Ranger de verdade, mas ela diz que quer justiça e não entende porque não consegue morfar. O Zack diz que isso que ela quer não é justiça, que na verdade é vingança, e que o Zordon, seu antigo mentor, falou que vingança é algo dos monstros. E ele ainda diz que foi buscando vingança que a Rita Repulsa tirou a vida da Trini. E vai comentando que o caminho dos Rangers é um caminho difícil, é um caminho altruísta, e que na verdade deixar de lado as suas próprias ambições pode ser algo bom. E aí a Min pergunta se valeu a pena desistir da carreira dele no Congresso para cuidar dela. E o Zack comenta que ela vale muito a pena. E esse detalhe é bem legal, porque para quem não lembra, quando o Zack, a Kimberly e o Jason saíram da equipe, eles estavam indo para um congresso de paz. Isso significa que ele se manteve lá naquele congresso e foi crescendo lá dentro, se tornando importante. Esse foi um detalhezinho, uma simples fala que fez uma referência enorme a algo que aconteceu muitos anos atrás. Eu gostei bastante disso. E continuando a conversa, o Zack diz que se ela consegue entender tudo que ele falou, ela também consegue entender como o Billy tá tentando consertar tudo. Então o Zack pede pra ela ficar no centro de comando enquanto ele vai ajudar no plano. E aí nós vemos que os Rangers estão preparando um grande imã lá no Ferro Velho, e depois eles morfam pra chamar a atenção do Minotauro e do Lagar Cobra. E antes que algo aconteça, a gente vê o que tá acontecendo lá no castelo da Rita, e a gente percebe que ela tá capturando Rangers diversos de várias equipes diferentes, já que nós vemos lá vários bonecos de outros Rangers de outras equipes. E aí a gente volta lá pro Ferro Velho, o imã é acionado e os dois monstros robôs são presos e impedidos de se teleportar. De acordo com o Billy, é por causa do campo eletromagnético que tem no imã e coisa e tal, e isso mantém eles presos lá. No centro de comando, a Min questiona sobre deixar os monstros vivos, e o Billy comenta que a destruição total geralmente é uma estratégia ruim, apesar de que na série clássica o que mais vemos é a destruição total dos monstros em batalha. Mas eu entendo que o que está acontecendo aqui é uma construção narrativa para amadurecer essa nova personagem, mostrando que ser um herói é muito diferente do que se idealiza quando se tem pouca maturidade, e para enfatizar o quanto ela está distante do que seria o ideal para se tornar um herói, ou nesse caso um Power Ranger. E então a gente vê que os Rangers ficam invisíveis com aquele aparelho criado pelo Billy, e depois eles vão lá pro covil da Rita Repulsa. E nesse meio tempo a Min vira pro Alpha, diz que o Zack falou pra ela o que é ser um herói de verdade, ela pega o dispositivo de camuflagem e o morfador da Trini e se teletransporta lá pro lado de fora e rouba o Fusca do Billy. No caminho, a Min encontra alguém sendo atacado pelos bonecos de massa, ela atropela os bonecos e sai voando com o Fusca até chegar lá no Ferro Velho onde os monstros estão presos. A Min tenta morfar outra vez
e de novo ela não consegue. E nesse momento a Rita Repulsa aparece lá no Ferro Velho também. E mesmo sem morfar, a Min tenta sozinha enfrentar a Rita Repulsa, mas obviamente ela falha nessa batalha. E na base da Rita, nós vemos que os Rangers conseguem invadir e encontram vários outros Rangers transformados em bonecos. E a gente tem até um momento ali curtinho que a gente vê a Cat ficando um pouco emocionada ao ver o Tommy transformado em boneco também. E analisando a situação, eles chegam na conclusão que enquanto o Lagarto Cobra estiver vivo, os Rangers não poderão ser salvos sem sofrer algum tipo de consequência. O Billy então percebe que a Rita está construindo um portal do tempo, mas antes que eles pudessem fazer algo, a vilã chega na base, junto com o Minotauro e o Lagarto Cobra, que está segurando a Min. A Rita então começa a falar qual o seu plano maligno, e diz que pretende matar os Rangers antes deles se tornarem Rangers, e uma batalha ali dentro do castelo mesmo começa. E ali a gente consegue ver que os Rangers eles se encontram em uma certa desvantagem. E durante a batalha, a Rita se prepara outra vez para atacar o Billy. Mas a Min consegue se soltar e, seguindo os passos da sua mãe, ela se atira na frente do ataque da vilã. E aí nesse momento a Min cai desacordada no chão, e quando ela acorda podemos ver em seus olhos algumas cenas envolvendo a Trini no passado. Eu achei essa ideia muito legal, esse negócio das memórias vindo da moeda do poder e tal, enquanto ela vai sendo digna de morfar e essas paradas, mas esse efeito de máscara no olho dela ficou muito feio. Mas tudo bem, vamos voltar para a história aqui. E continuando a história, o morfador da Trini começa a brilhar nas mãos da Min, então o Billy comenta que ela sabe o que isso significa. E então nesse momento, a Min invoca a hora de morfar. E é uma cena bem maneira, na verdade. Dá um quentinho no coração com a nostalgia que vem nessa cena. E pela primeira vez desde a morte da Trini, temos a equipe com todas as 5 cores originais da primeira formação completa. Então outra batalha começa. E percebendo que a ideia do grupo é destruir o Lagarto Cobra, a Rita faz o monstro crescer e assim ela acaba se distraindo, abrindo brecha para um ataque surpresa do Billy, que atravessa o corpo robótico da vilã, desativando a Rita robô. Então nesse momento os Zords clássicos são acionados. Enquanto Zack, Cat e Rock enfrentam o Minotauro, Billy e Min controlam o Megazord em uma batalha de gigantes lá na Lua. A batalha vai se desenrolando até que Rock dá o golpe final no Minotauro e o trio que estava em batalha se transporta para dentro do Zord. E durante essa batalha de gigantes, nós vemos que na verdade a Rita Repulsa continua viva e vai seguindo na direção de sua máquina, que está completamente carregada. O portal do tempo vai se abrindo, então os Rangers se apressam para acabar com a batalha em uma cena que, apesar do CGI não ser dos melhores já vistos, eu tenho que admitir que foi até que bem legal. Então os Rangers destroem a máquina da Rita, enquanto o Zack dá o golpe de misericórdia na vilã, afirmando que esse golpe foi pela Trini. Então uma reunião final acontece no centro de comando, onde o Alpha fala que todos os Rangers sequestrados estão na enfermaria da nave do Adam. Adam e Aisha comentam que vão seguir para Kitar, que é o planeta dos Alien Rangers, onde os Rangers vão se curar de maneira mais rápida com a ajuda dos Actarianos. O Adam pergunta se o Billy vai voltar com eles, já que a Sestra está com saudades. E pra quem não lembra, essa é a Actariana que o Billy se apaixonou lá em Power Rangers Zell, no episódio que eu citei na lista de episódios importantes para assistir antes desse especial. Então o Billy responde dizendo que logo estará lá, mas antes ele tem algumas coisas para resolver. E a Cat comenta que tá pronta para voltar pro JJ, o seu filho, e comenta que ser mãe é tão difícil quanto ser um Power Ranger. E aí nesse momento a gente meio que tem uma oficialização de passagem de manto aqui, com a Aisha se direcionando a mim e dizendo que fica feliz pelo legado do Tigre Dentes de Sabre estar em boas mãos. Para quem não lembra, a Aisha foi a segunda Ranger amarela de Mighty Morphin, e que teve o Tigre Dentes de Sabre como seu primeiro Zord. E isso foi um detalhe bem legal, pra ser sincero, eu gostei bastante disso aí. E então a Cat, o Rock, Adam e a Aisha se preparam para ir embora, mas não antes de ouvirem o Billy falar a clássica frase que o poder esteja com vocês. E então a história corta lá pro bar do Ernie, onde vemos o Billy, o Zack e a Min conversando. O Zack sai para buscar alguns milkshakes, então o Billy e a Min começam a conversar. Ela diz que vai sentir saudades dele quando ele estiver no espaço, e que a mãe dela sempre sentia saudades quando ele estava lá. E isso dá uma brecha pra gente para interpretar que na verdade o Billy vinha e voltava do espaço durante esses anos, e isso conecta com o fato dele ter uma empresa de sucesso aqui na Terra também.
então faz sentido ele conseguir administrar essa empresa dele, voltando pra Terra com uma certa frequência. E aí depois a Min se desculpa pelo que falou ao Billy, e o Billy diz que ela não falou nada que ele já não tenha falado pra si mesmo, e agradece por ela ter salvado a vida dele lá do golpe da Rita. E ela responde dizendo que eles são uma família e que a família se protege. E depois ela comenta que teve aqueles flashes de memória vindo do morfador, e isso faz o Billy pensar em não desistir de procurar o Zordon. E eles continuam comentando que a Trini era uma grande amiga, o Billy fala que foi salvo por ela, e o Billy até fala que foi salvo por ela no passado, quando a Trini superou seu medo de altura. E assim eles vão contando várias e várias histórias de aventuras antigas. E enquanto eles vão falando isso, a cena corta para uma cena antiga, com um grupo clássico, Kimberly, Zack, Billy, Jason, Tommy e Trini cantando uma música. Enquanto a música acontece, a tela vai escurecendo, e podemos ver um memorial a Tui Trank e ao Jason David Frank, seguido da frase, uma vez Ranger, sempre Ranger. Esse especial foi bem interessante e com certeza tratou com muito carinho a franquia e principalmente a saga clássica de Mighty Morphin Power Rangers. As cenas de ação estão muito legais e em muitos momentos eu diria que até podem estar melhores do que a franquia costuma fazer regularmente, com ângulos de câmera mais dinâmicos, uma direção um pouco mais expressiva, deixando o negócio com mais dinamismo e mais ação mesmo. Eu não sei dizer se a escolha de CGI para os Zords foi a melhor decisão, porque ficou bem nítida a diferença de qualidade e realidade ali entre as pessoas reais e a CGI em questão. Mas ao mesmo tempo isso garantiu que a batalha de Zord fosse mais dinâmica, então no mínimo eu posso dizer que foi bem legal. A história em si eu achei boa, mantém de certa forma a fórmula de Power Rangers, mas com um toquezinho a mais que mostrou ao público novamente o que é ser um Power Ranger de verdade. Eu já tinha especulado que a presença da Min na história viria para conectar as pessoas mais novas à franquia e para mostrar aos mais antigos um outro ponto de vista do que é ser um Power Ranger. Que nesse caso eles usaram a evolução de personagem da Min para explorar um pouco melhor essa questão, porque querendo ou não, apesar de sempre ser citado nas temporadas os valores de ser um Ranger e tal, os personagens não costumam passar por grandes jornadas para se tornarem dignos do poder em si. Eles passam por jornadas de evolução depois de já se tornarem Rangers. Por exemplo, o Dia da Mudança, que é o primeiro episódio de todos, vemos um processo super rápido, porque os heróis já são escolhidos antes de receber a moeda, e com a Min, o negócio foi o contrário, ela recebeu a moeda antes de ser escolhida, e as coisas aconteceram de maneira diferente, em uma ordem diferente. Ela acabou precisando entender que ser um Ranger não é algo para si, mas para o próximo, como o próprio Zack diz, é algo altruísta, é abrir mão pelo bem do próximo. E querendo ou não, isso funciona muito bem. Se a gente parar para pensar e analisar um pouquinho, esse foi mais ou menos o processo que aconteceu para os Rangers conseguirem morfar lá no filme de 2017. E continuando aqui sobre a Min, durante a história ela vai passando pela superação do luto, ela vai entendendo os próprios sentimentos e vai abrindo mão do seu sentimento negativo. Ela sente que tem algo mal resolvido e de todas as formas ela tenta enfrentar isso e se vingar, até que ela abre mão dessa vingança, arriscando a própria vida para salvar o Billy, e assim ela se torna digna de receber o poder. O especial também fez questão de responder algumas perguntas e mostrar alguns detalhes, mesmo que não esclarecendo tanto assim algumas coisas. No meu vídeo recomendando episódios importantes para assistir antes desse especial, eu citei que gostaria de entender quando e por que o Billy voltou para a Terra e quando ele assumiu o manto novamente. Assim como eu também queria saber quando a Cat deixou de usar os poderes de Turbo para assumir os poderes de Mighty Morphin outra vez. E nós tivemos algumas citações sobre a situação do Billy. Aparentemente ele vem para a Terra com uma certa frequência para cuidar da empresa dele, mas que continua suas aventuras no espaço. Isso nos deixa claro que o seu relacionamento com aquela Actariana continua e até nos mostrou uma certa relação entre o Billy e a SPA, que é aquela organização em que o Adam e a Isha estão presentes e que infelizmente não tivemos grandes informações, além de que eles viajam pelo espaço. Seu tiozinho tá separado porque eu não tinha pegado uma referência antes. Tem um momento ali do
do Adam e da Isha, na primeira aparição deles, que eles falam que estão enfrentando o exército Trubiano. Pra quem não lembra, é o exército do Imperador Grum, que é o vilão de SPD, que inclusive eles citam alguma coisa sobre estarem indo ou estão em Sirius, ou voltando de lá, que é o planeta do Kruger que foi destruído pelo Imperador Grum também. Então essa é a ligação que a gente estava procurando entre a SPA e o SPD. Eu espero ter um pouquinho mais de informação sobre isso em Cosmic Fury, já que aparentemente a temporada vai se passar com buscas no espaço porque o Lord Zed tá foragido e a equipe principal da temporada vai ter que procurar ele e lidar com ele em algum momento. E sobre a questão dos poderes da Cat, foi mostrado no próprio especial como ela conseguiu esses poderes Mighty Morphin outra vez. E eu achei essa justificativa bem plausível, ficou bem amarradinha, mas eles citaram sobre o fato do perigo de usar o mesmo poder em 2 Rangers ao mesmo tempo. E eu realmente fiquei esperando que alguma consequência rolasse durante a batalha, em algum momento crítico ou alguma coisa assim. Seja com ela ou seja com o Rock, ou com os dois ao mesmo tempo, talvez alguma coisa relacionada ao uso dos Zords, mas infelizmente nada aconteceu. Eu não acredito que isso vai repercutir mais pra frente, eu acho que se não aconteceu agora, não vai ter nenhuma consequência pra esses dois personagens no futuro. Mas se acontecer, eu ficaria muito feliz em ver uma resolução interessante sobre isso. Até porque eu entendo que era pouco tempo para explorar tanta coisa e colocar mais esse elemento no meio poderia dificultar para contar a história como ela deveria ser contada. Mas eu realmente senti falta desse elemento porque ele foi citado e até parecia ser um negócio importante, porque eles ainda falaram que preferem assumir o risco e coisa e tal. E como sempre, a franquia soube se virar com problemas que rolam por trás das câmeras e souberam como resolver a questão dos atores que não puderam ou não quiseram participar das gravações. Eu achei que a solução deles foi bem convincente, mostrando a história do ponto de vista da Min, do Zack e do Billy, e mostrando os outros Rangers já morfados e sendo capturados em batalha. Eu adorei o destaque dado pro Billy e pro Zack, que são os únicos atores da primeira formação que estão no especial. E foi bem interessante como eles assumiram um papel de liderança e assumiram a responsabilidade com a criação e o cuidado da Min após a morte da Trini. Outra coisa que eu gostei, apesar de ser uma explicação simples, foi a escolha que fizeram sobre a origem da Rita Robô. Isso colocou um peso a mais em cima do Billy e não precisou inserir um vilão aleatório para cumprir o papel de ter construído ela, e a gente pôde focar apenas em elementos que já faziam parte de Mighty Morphin Power Rangers mesmo. Até porque a gente já teve a inserção de uma personagem nova, que é a Min, e inserir um outro vilão só ocuparia mais tempo de tela desnecessário. E além disso, a escolha de colocar os vestígios de sua maldade espalhados pelo universo justificou muito bem a presença das memórias da vilã em um outro corpo, já que a Rita original foi purificada e se tornou a Mãe Mística, que é um ser tão poderoso que eu acho que é impossível dela voltar a ser maligna outra vez. E ainda por cima, isso nos deu uma pista de que talvez o Zordon possa ser trazido de volta em algum momento, enquanto o Billy continuar procurando por ele. Eu gostei também muito do fato de que o atual centro de comando existe graças ao Billy, já que ele criou a tecnologia atual do lugar, e isso enriquece mais ainda a participação do personagem, não só no especial, mas na franquia como um todo. E por fim, esse especial foi além de uma carta de amor nostálgica, uma nítida homenagem a Thuy Trang, a atriz que interpretava a Trini. Toda a história foi montada em volta da sua morte e em destacar como ela era querida pela sua equipe. Eu achei muito legal essa decisão, porque além de homenagear a atriz, também engrandeceu a personagem, que por muitos era esquecida, mas que ao rever os episódios clássicos com uma visão mais crítica e mais madura, é nítido o quanto ela é sim o coração da equipe. Ela era a personagem com as características mais puras e, como o Billy e o Zack falaram, era também uma grande amiga. Não, a melhor. E eu gostaria de relembrar o pessoal que esse especial foi gravado antes da morte do Jason David Frank, caso vocês tenham sentido falta de alguma homenagem maior a ele dentro do roteiro da história. E comenta aí o que você achou desse especial. Atingiu as suas expectativas? O que você gostaria que acontecesse de diferente? E não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer, e com ele crescendo, eu consigo trazer vídeos com mais frequência e com mais qualidade para vocês. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Até a próxima. Fui!